estamos aqui com mais uma temporada de Qual o Seu RG? E hoje com uma pessoa super especial, alguém que a gente quis muito que estivesse aqui e por conta de incompatibilidade de agendas a gente demorou um pouquinho, mas está aqui e eu tenho certeza que vai ser uma delícia essa conversa, não é, Gê? Não, essa é uma pessoa que eu acho que ela tem vários RGs num só. Porque ela reúne, assim, são tantas mulheres dentro de uma só, é como eu vejo, e nós queríamos, como a Rebeca disse, trazer muito ela aqui, porque nós sabemos que ela vai poder, assim, transmitir várias mensagens, né, recadinhos e lições, né? Essa pessoa que está aqui conosco é Sirhami Cruz, que vai falar pra gente aí muito dela, né, do mundo dela, do sentimento dela. Então, Sirhami, vamos começar te apresentando e dizendo assim, queria que você dissesse pra gente, você começasse a falar qual o seu RG. Bom, primeiro eu quero dizer e eu quero agradecer a duas mulheres lindas, icônicas dessa cidade também, mulheres que eu respeito, que eu admiro a vida inteira. É um prazer surreal para mim estar aqui. E assim, eu acho que eu nunca tive muito nos padrões, né? E eu acho que essa foi a minha maior fortaleza também, quando eu quis ser quem eu sou. Entendeu? Então, assim, antigamente a gente ficava, mas fala menos, faz assim, faz assado. Então, quando eu queria caber numa caixinha, eu não era feliz. Então, quando eu resolvi ser a Sirhami, tomar pé mesmo de quem eu sou, eu acho que encontrei a minha verdadeira felicidade. E como você disse, eu tenho vários RGs dentro de mim. Eu tenho o RG da surfista, o RG da empreendedora, o RG da mãe, agora que esse foi... que me emociona muito falar da mulher também, né, da esposa do Vitor e da profissional, enfim, são vários, né, amiga, mas também tem uma coisa que me encanta muito. Eu adentrei de uns anos pra cá, acho que quando eu fiz mais ou menos 40, no lado espiritual também, né, e a gente não pode, né, não tem como separar a matéria do espiritual, né? E quando você entende isso, acho que a sua vida deslancha de uma forma bem melhor. Então vamos voltar para o começo, começo da tua fala, né? Em que momento que tu percebeste que tu estava tentando atender um padrão que não era a tua identidade, né? Quando isso aconteceu, tinha quantos anos? Teve um momento que realmente foi um marco para essa mudança de comportamento? Totalmente. Quando eu conheci meu marido, no começo, eu sempre fui de abraçar muito, eu gosto da energia das pessoas, de trocar, de sentir, de beijar. E ele dizia assim, você não pode abraçar as pessoas, você não pode falar tais coisas, você não pode se expor. Agora você está na minha família e eu quero que você seja, né, talvez mais linear, né, vamos dizer assim. E aí aquilo foi me trazendo uma tristeza. E por mais que eu ame meu marido, mais do que a respiração, eu cheguei para ele no momento e disse assim, eu tô murchando, eu tô ficando triste, eu não sou mais quem eu realmente me propus a ser nessa vida. E aí, desse momento em diante, ele entendeu, ele soube me acolher, me olhar, porque eu acho que é isso que é mais importante no relacionamento, é quando o teu parceiro ou parceiro te acolhe, né, nos teus... no que tu pensas e no que você é realmente. E aí ele falou, não, amor, beleza, vamos abraçar desse jeito. E hoje ele é o meu maior incentivador. Ele fala para mim, vá nessa viagem, faça esse curso, vá para frente. E foi muito engraçado, eu estava numa festa esse final de semana, falei, amor, eu vou voltar cedo, não se preocupe que antes das 18... Amor, fique o tempo que quiser, divirta-se, você tá linda, entendeu? Arrasa. E eu acho isso muito lindo, né? Porque quando você tem a pessoa do seu lado te dando todo esse suporte... Fundamental. Você vira um foguete, você vai pra lua, né? Agora quando tem aquela pessoa que sai te tirando, te podando e tal, aí você não consegue ir adiante, né? Com o que você se propôs, né? Sirhami, eu conheço a Sirhami há muito tempo, né? Assim, é bonito ver esse teu depoimento, até me arrepio, porque eu sempre tive aquele olhar, você sempre passou a mensagem dessa mulher de alma livre, né? Dessa mulher inquieta, né? Eu acho que a tua trajetória mostra isso. É aquela mulher que tem uma cabeça, assim, eu diria que hoje o termo que se usa fora da casinha, mas que tem uma atitude sensacional em busca da felicidade. Então, é muito assim legal ver o teu depoimento,
porque mostra, sem dúvida nenhuma, assim, uma personalidade que você se favorece na hora que você transmite isso para as pessoas, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que na hora que você teve esse tipo de diálogo, que sem dúvida nenhuma o diálogo é que leva a você, você tem que ter o momento de você convencer as pessoas, né, de que o seu padrão é diferente. Não é nem diferente, o seu padrão é seu padrão. Eu faço uma pergunta para você, não só o Vitor, mas você encontrou dificuldade no seu núcleo de convivência? Porque a gente sabe que quando você está rompendo padrões, talvez pré-estabelecidos como um comportamento linear, como você falou, você desagrada algumas pessoas, né? Não só o seu parceiro, mas muitas vezes a própria família, até pais, pessoas assim, que né? são também importantes para você, que você quer vê-los felizes, próximos de você, mas que muitas vezes eles te podam. Você sentiu isso? Totalmente. Eu senti isso e é muito incrível em todos os segmentos da minha vida. Por exemplo, eu ia, né, a Gi me deu meu canudo, né, a reitora maravilhosa, a reitora mais linda do universo, mais maravilhosa, mais inteligente. Ela me deu, e no dia que ela me passou, você lembra? Lembro. A gente fez uma comemoração, Eu porque lembro. o que acontece? Eu ia para a faculdade para estudar, então às vezes eu ia de roupa de academia, entendeu? Tipo, jogava um blusão e tal. E ela é linda, ela tem um padrão, um corpo maravilhoso, é uma mulher que chama atenção. E as pessoas diziam, você nunca vai se formar, você nunca vai passar na OAB, você nunca vai ter um marido, você nunca vai... Então, assim, eu sempre ia no Tropical, né? A gente é uma discoteca que a gente pode dizer uma balada, um clube, né? Se eu falar de discoteca, né? Vou dizer quantos anos eu tenho, enfim. Mas eu ia pra balada, usava a saia curta que eu queria, dançava até 6 horas da manhã, porque eu gostava muito de dançar e as pessoas... ela não vai dar certo, ela nunca vai dar certo. E quantas vezes chegaram... o preconceito. Exatamente, para dizer isso para minha mãe, para minha família, todos eles ficavam muito preocupados, porque onde eu ia com tanta exuberância, vamos dizer assim, saindo do padrão, né? E você estava só vivendo. Eu estava só vivendo, gente. Nunca fiz mal a ninguém, nunca quis nada de ninguém, entendeu? Então, assim, mesmo quando eu não tinha condições de comprar coisas bonitas, eu vibrava com as amigas que podiam comprar, entendeu? Porque às vezes a alegria incomoda, né? Exato, mas eu acho que é a pior coisa, é a felicidade. E o mais importante é isso, é quando você acha a felicidade dentro de si. Sem dúvida. Você não acredita a sua felicidade ao seu parceiro, ao seu filho, ao seu trabalho, a felicidade tem que estar dentro de si. E, na verdade, eu acho que eu já sabia disso, mas esse momento de eu constatar isso foi quando eu fiz o meu processo todo espiritual, que eu passei 15 dias dentro do Ilê, sem ter contato com talheres, dormir numa cama de palha, sabe? Quando você é reduzida, você não pode usar a roupa que você quer, a joia, o perfume, enfim. Quando você é reduzida, o seu cerne, quem é você por dentro? Sua essência, né? Quem é você? A sua essência. Quem é você por dentro? Então, nesse momento, eu descobri que a felicidade, ela reside em mim. Sim. Eu sou uma pessoa feliz, eu vejo o lado bom das coisas, entendeu? Eu tô numa situação difícil, ruim, eu digo, não, mas olha, isso vai me trazer tal coisa, isso vai ser bacana. Isso é um aprendizado, né? Exato. Então, assim, tudo, por mais difícil que aparente, ele sempre traz esse aprendizado. E eu sempre escuto bastante isso, eu acho importante que essas pessoas que trazem mais desafio para a nossa vida são os nossos verdadeiros mestres. São aquelas pessoas que ensinam você a ser quem você precisa ser nessa vida. E eu acho que todos nós aqui temos um comprometimento com Deus, com a espiritualidade, do que a gente tem que fazer. Então, eu acho que eu tô nesse caminho aí. É interessante você falar isso, sobre essas dificuldades, esse reencontro com você mesma, que sem dúvida nenhuma foi a virada de chave, né? Eu acho que você deve ter tido várias viradas de chave, como agora você colocou a questão da maternidade, né? No momento da vida, que é um momento também, de novo, você quebrando paradigmas, mostrando que você nunca deve desistir dos seus sonhos. Jamais. E que toda hora é hora de você buscar aquilo ali e dizer, não, eu quero viver isso. Então, eu acho que isso é uma demonstração de força. E que não precisa também abrir mão de algo que você já tem para realizar um outro sonho, né? Tipo, não precisa abrir mão da vida profissional, porque você está muito acelerada na tua vida profissional também. Não está desacelerando para viver a maternidade. Exato. Você está conseguindo conciliar as duas coisas. Conta
pra gente como é que é essa fórmula. Você precisa de uma energia extra, né, para tudo isso. Eu acho a minha energia invariavelmente na natureza. Como a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, eu preciso da água, eu preciso do mar, eu preciso de um bom banho na Chapada dos Veadeiros, de cachoeira, que é onde eu sinto a conexão, eu sinto a energia. Lá, a Chapada dos Veadeiros está em cima do maior platô de quartzo da Terra. Então, assim, você não tem como você não sentir. Então, às vezes, a minha espiritualidade, ela é doadora. Eu chego nos lugares, eu dou a energia para as pessoas. As pessoas, geralmente, quando encontram comigo, nossa, fiquei feliz, nossa, e tal. Então, eu sou aquela pessoa que os amigos ligam para pedir o conselho. Que legal. Para trocar, sabe? E não importa a hora que eu esteja, onde eu esteja, eu paro tudo para isso. Porque eu acho que é um sacerdócio, né? A gente não precisa mudar o mundo de uma forma macro, mas você precisa mudar o seu mundo, o seu entorno, né? Se você já fizer a diferença no seu entorno e aquelas pessoas tiverem essa percepção, elas vão mudar o entorno delas e aí vai, e daqui a pouco você tem um mundo diferente, entendeu? E eu continuo acreditando que o mundo pode ser diferente e que o mundo é mágico, né? É a magia, porque, por exemplo, gente, eu passei 16 anos pedindo esse filho. 16 anos mantrando todos os dias o universo. Eu quero ser mãe, eu preciso ser mãe. Eu tive 3 gravidezes tubárias, 2 FIVs que não deram certo. E durante 16 anos levei esse sonho para frente. E eu sempre pedia, muito engraçado também, eu sempre pedia, Deus, Senhor, eu quero um mini Vitor. Eu sempre admirei. Não, e ele é um mini Vitor total. Em todos os sentidos. Então eu digo que se você está fazendo o que você se comprometeu com a espiritualidade, sendo melhor a cada dia, lógico, a gente tem nossos momentos, eu tenho meus momentos, e quando eu não estou bem, eu digo assim, eu não vou nem sair de casa, porque onde quer que eu vá, eu tenho que levar luz, eu tenho que levar uma palavra, e tem dias que a gente não tá, e tudo bem, a gente tem que se abraçar, e aí eu me abraço, eu fico em casa, olha, hoje eu não vou sair, não estou me sentindo muito bem, entendeu? Isso acontece, sei lá, umas 3 vezes por ano. Mas quando acontece, eu justamente faço isso. E eu acho que você saber as suas pausas e os seus starts é essencial na sua vida. Se reconhecer, né? Sim. Conhecer o que você precisa. Então, geralmente é isso. E a gente fez um acordo, eu e o Vitor, que todo mês ou de 2 em 2 meses eu tô lá na Chapada, que é onde eu consigo pegar essa energia de novo. Eu ia perguntar quando começou essa relação, e eu acho que é importante a gente falar que a gente está aqui num ambiente que foi criado pela Cirame, inspirado na Chapada dos Veadeiros, né? Então eu queria entender em que momento que tu conhecestes a Chapada, quem te apresentou a Chapada e quando isso passou a fazer parte da tua vida. E sendo ela, assim, só para fazer um parênteses, a Cirame, para quem não conhece, ou que a gente está aqui falando sobre ela, mas a Cirame é uma mulher que conhece o mundo inteiro, né? Viaja por todos os lugares maravilhosos, até pela profissão, mas ela é muito, assim, de conhecer lugares exóticos, através até dos esportes que ela pratica. Então, realmente é interessante, como a Rebeca colocou, esse ambiente aqui que ela mostrou pra gente antes, ele é totalmente, assim, brasilidade total, Chapada dos Veadeiros nos detalhes. Então, acho que isso é um ponto importantíssimo. A Chapada veio para mim de uma forma muito louca, por isso que eu digo que o universo, ele trabalha, ele conspira a favor, né? Eu estava num momento da minha vida que eu não estava legal, eu diria espiritualmente, talvez até, eu não estava conseguindo ser quem eu sou, né? Não estava assim feliz, não estava num momento que eu tive uns problemas e acabei ficando com uma alergia no meu corpo inteiro, entendeu? Não sabia por quê. E tentei ir em vários médicos e tal, e eu falei, não, eu acho que isso não na verdade, físico. Eu acho que eu preciso me conectar. E nesse momento, a minha cunhada me ligou do nada, falou assim, olha, tem uma viagem e tal. E eu sou muito apaixonada pela minha cunhadinha, que é casada com meu irmão também, né? Porque também sou apaixonada pela Vanessa, que é minha outra cunhada. Inclusive, a chegada do Vitinho transformou a família toda, então, e a gente está, sabe, muito mais junto. Vanessa é a Dinda, né? A Dinda, exato. Ele acompanhado. É louco por ela, exato. E assim, ela falou, vamos comigo? Eu falei, vamos. Eu não sabia nem para onde eu estava indo. Só que eu precisava desesperadamente sair. E aí cheguei lá, era uma excursão da Tami Perse, né, que ela fazia umas excursões para lá, puxando para o lado espiritual e tal. E aquela energia, na hora que eu cheguei lá, disse, não, eu preciso ter uma
um lugar aqui, hoje eu tenho cavalos lá, tenho terreno, só ainda não tenho a casa, mas tá nos projetos. E você sempre foi louca por cavalos, que eu sei, sempre. Ainda cavalga? Ainda cavalgo, mesmo com 9 hernias de disco, porque eu digo assim, Senhor, faça tudo comigo, mas não tire essa minha vontade de poder subir num cavalo e fazer 30 quilômetros. Eu gosto assim, né, de fazer durante muito tempo. E foi aí que a Chapada apareceu pra mim. E realmente eu voltei de lá energizada, sabe? E isso eu faço todas as vezes, porque, por exemplo, é muito curioso. Eu havia voltado uma vez, e a minha massagista foi me tocar. Ela falou, nossa, eu tô me arrepiando inteira. A gente vira uma pilha de energia lá. Então é muito gostoso quando você vai com o coração aberto para receber, porque também tem muito isso, né? Você tem que ir para os lugares querendo receber, querendo entender, querendo, né, assimilar aquela energia. E foi quando tudo mudou. O meu casamento melhorou, tudo melhorou, porque a gente começou a ter um lugar, um paraíso nosso, onde a gente largava todas as máscaras de trabalho, disso, daquilo, e a gente vive lá um pro outro. A gente se olha, a gente se toca, a gente toma um banho, a gente volta pro primitivo, né? Para essa coisa ancestral, que a gente não deveria nunca ter deixado, né? Essa coisa de você andar muito no concreto e tal, você acaba dando choque, né, nas pessoas. Não sei se já aconteceu com vocês. Sim. Então a gente realmente precisa da natureza e ela mudou minha vida por completo. Ah, legal. Outra coisa que eu acho importante a gente falar, porque quando a Cihame falou da Gisele Reitor entregando o canudo, ela falou de um canudo de direito, né? Porque falou da OAB. Mas hoje a Cihame não é da área do direito, né? Houve então, uma transição de carreira. Houve uma transição de carreira. Quando que aconteceu essa mudança, né? Então, na verdade, quando eu entrei para fazer o direito, eu pensava assim, nossa, é sobre justiça. É sobre o que é correto. Eu sou virginiana, né? Então, para mim, tem muito essa coisa do correto, do justo, do claro. E aí eu aprendi que não é bem assim. Às vezes é sobre o advogado que você contrata melhor do que o outro e a parte perde e tal. E aí eu fiquei, nossa, será que é isso mesmo que eu quero? Mas entrou um ponto sobre a minha mãe que ela disse para mim que mudou a minha vida toda. Tudo que você começar na sua vida, termine. Entendeu? Porque senão você vai ficar cheio de buracos na sua vida, de pedaços, de fios, entendeu? E você não vai conseguir juntar as coisas. Então, eu finalizei, consegui passar na ordem, graças ao belo ensino da Newton Lins. E depois disso, eu tentei me inserir no mercado, tive um pouco de dificuldade, e aí comecei a fazer a obra do meu apartamento. E nesse momento, nossa, eu posso fazer isso. Eu adorei. E assim, tive mais uma vez o incentivo do meu marido, fiz design de interiores, entendeu? Fiz um curso de pós-graduação e hoje tenho um escritório muito bacana ali no Soberane, com 5 arquitetos que trabalham comigo, que me possibilitam ter essa dinâmica de poder viajar, de voltar e saber que está tudo muito correto, tudo bem feito, entendeu? E eu acho que eu fui para o lugar que eu realmente precisava estar, entendeu? Porque através de um design de interiores, de uma casa, você consegue curar uma família, né? Você opera uma cura. Eu tive um casal que não sentava à mesa porque a casa estava com bebê e estava sempre bagunçada. Eu falei, não, isso é necessário. E aí depois eles me ligaram, nossa, é tão bom olhar para os meus filhos. A gente tinha essa dinâmica de cada um acordar, sair correndo. Hoje em dia a gente conversa. Então, assim, você opera curas maravilhosas, entendeu, com o seu trabalho, né? Acho que todo trabalho, não importa qual seja, ele tem que operar a cura na vida de alguém, nem que seja na sua própria, né? Assim, ouvindo a Cihame falar, você está falando tanta coisa legal, assim, que em tanta coisa que eu acredito, você tem tudo muito alinhado. Acho que, assim, esse bem-estar que você está colocando aí faz muito sentido quando você é uma pessoa que, até pela tua fala, você transmite energia positiva, felicidade, alegria. É como se fosse assim, uma vitamina que a gente toma. Quando a gente está perto dela, a gente sente. Estou me sentindo verdade. Assim, ela fala de preconceito, ela fala sobre desafio, ela fala de persistência, né? Ela fala de força, de sonho, de desejo, de ter coragem. E tá dando assim, nos recados que você está dando, Cihame, eu assim, de verdade, eu acho assim que é exatamente isso. É muito legal te ouvir falar, isso comprova, assim, eu e a Rebeca, quando nós sempre falamos no teu nome, isso comprova essa quantidade de coisas que, claro, é uma receita tua, mas é uma receita que a gente percebe que é de uma mulher moderna, né? Que a mulher hoje, independente da idade, ela tem que estar sempre à frente do tempo dela, de ter essa percepção. E que bom que você, assim,
tá sempre atenta a isso, né? O que te faz feliz, qual é a receita para melhorar o seu bem-estar, mas o bem-estar dos outros. Eu acho que você reconheceu qual é a vocação que eu tenho, o que eu quero fazer, em que momento, né? Eu tenho que terminar isso, não, eu tenho que viajar, né? Eu quero minha independência. Quer dizer, você conseguiu alinhavar tudo isso e construir esse rame. Né? Trazer um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre todas essas e você, áreas. assim, é uma explosão. Eu considero assim, ela é uma explosão, gente. O que eu acho assim, mais interessante também, até porque esse ramo, o que a gente tem percebido nos outros podcasts que a gente gravou? Tem pessoas que assistem porque querem entender essa fórmula para a vida delas, né? Então, assim, eu acho que o mais importante de tudo, assim, que para mim, como observadora, né, que foi a tua grande virada, foi entender que você precisava ser quem você era. Então, eu acho que esse talvez seja um grande recado, né? Você saber que você é independente. Se você é essa explosão de alegria, ou se você é uma pessoa mais metódica, ou se você é uma pessoa... Mas você precisa ser quem para poder ser feliz. E aí eu acho que tá faltando aqui só o capítulo Vitinho, né? Como é que é ser mamãe. Os dois Vitinhos, né? Porque assim, sempre que eu conheci esse Rami, é interessante isso, uma mulher apaixonada. Está muito claro, porque ela sempre está falando do Vitor, ela sempre está falando do companheirismo, do apoio, do incentivo. Isso é muito importante, a gente sabe disso. Ter ali aquela coluna do lado ali que lhe estimula, não só lhe aprisiona, mas que te dá asas para voar. E aí agora o filho, que é o Vitinho. Então, assim, é o momento, sem dúvida nenhuma, mais apaixonado da tua vida. Você que já é uma mulher apaixonada pela vida, fala agora pra gente dessa expectativa, porque ele tá com 8 meses, gente. Eu quero ver o que ela vai dizer, ouvir ele falar mamãe, e aí o que vem pela frente. Nossa, eu quero dizer que sei lá, às vezes eu fico pensando, será que o tempo poderia parar? Mas aí depois eu penso, não, o tempo ele corre do jeito que ele tem que correr, entendeu? E assim, cada conquista dele, hoje ele tá engatinhando isso, aquilo, a gente fica, meu Deus, e olhar pelos olhos do Vitinho é reencontrar a Cirrame que era criança, que está vendo pela primeira vez um pôr do sol, e eu achei a coisa mais linda, ele parar com poucos meses de vida e ficar encantado com o pôr do sol, e eu olhar para ele, olhar para o pôr do sol, nossa gente, eu já amava o pôr do sol, agora eu tenho que ter essa percepção, porque é você ver 2 vezes, né, tudo aquilo que você já viu, com um ar de descobrimento, né, e assim, ele é super carinhoso, mas também é super, ele tem eu sempre dizia, Senhor, eu mantrava, Mini Vitor, e ele realmente tem também o temperamento do pai. Eu estava viajando por 4 dias, agora ele não quis olhar nem na minha cara. Eu falei, Senhor, tá de e mal. agora? Tá de mal. E assim, sabe, nas minúcias, sabe, você dormir, tem coisa melhor que você dormir agarradinho com o bebê, gente? Não tem. Com o seu bebê, e eu lutei tanto por isso, sabe? E em alguns momentos, até o Vitor falou, amor, tem certeza? Acho que a gente tá com a vida tão ok. E hoje ele me liga, assim, semanalmente, quando ele tá em algum lugar. Amor, muito obrigada pelo Vitinho. Muito obrigada, porque você, sabe, levou essa bandeira, foi adiante, não desistiu. É uma mulher que não desiste, não deixa capítulos para trás. Nunca, gente, nunca. Porque não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. E aí vocês podem ter certeza que é o melhor tempo, porque hoje eu tô na minha melhor fase com meu marido, com a minha família, na minha melhor fase de trabalho, na minha melhor fase comigo mesmo. Eu vou fazer 48 anos mês que vem. E assim, a gente lindíssima. Sempre, meu Deus, a gente sempre tem aquele medinho, meu Deus, eu tô perto dos 50 e tal, mas eu não tenho esse medo, sabe? Porque eu acho que a cada momento eu me conheço melhor. Eu juro, eu me acho mais bonita hoje do que há 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás, entendeu? Porque a gente sabe o que a gente quer. Então a gente sabe quem a gente quer do nosso lado. Antigamente eu ficava assim, não, mas deixa ali, poxa, pode ser e tal. Hoje em dia não bateu certo, não deu certo, eu sinto ali dentro que não deu, eu não sinto mais culpa. Deixa pra trás, passou, entendeu? E só de você tirar esse peso de pessoas que acabam, né, te pesando, te puxando de uma forma que não é legal, também é muito importante. Às vezes você sente a perda, né, de amizades, de coisas, de lugares, mas é tão importante você ver o que vem depois, você tem que deixar um espaço aberto para o universo te surpreender, trazer o novo, né? Você também não pode ficar até aqui de coisas e
E eu sempre deixo esse espaço para minha percepção do que é o mundo, do que eu preciso. Eu me pergunto depois de um dia, todos os dias, eu tô feliz hoje? Eu me fiz feliz hoje? Eu fiz as pessoas que eu amo na medida do possível, felizes, entendeu? Então, eu acho que isso me serve muito, sabe? Para no dia seguinte, poxa, eu posso mudar essa fala, poxa, eu fiz essa tal coisa que eu não gostei. E assim, mas também me abraço, né? Me acolho nos meus erros, porque a gente tem, não tem como não ter, né? E parei de ter aquela culpa, né? Aquela culpa que a gente carrega, que deixa a gente tão passando baixo, né? Eu não carrego mais culpa comigo. Eu carrego os desafios, a vontade de ser feliz, porque eu sempre digo para todo mundo, eu vim nessa vida para ser feliz. Esse é meu ponto de partida, entendeu? Aí depois as outras coisas vão vindo, né? É isso Gente, mesmo. ela entregou tudo. Nossa, essa mulher... Falo, né? Não, é sensacional. Ela acabou de falar agora uma coisa assim, deixa o espaço aberto para o novo. Né? Quer dizer, assim, ela vai falando, eu acho que às vezes ela nem está percebendo a quantidade de mensagens. de mensagens. Tem que escrever um livro com as frases e assinar embaixo, se rame, porque é exatamente isso. Acho que o nosso propósito, né, Rebeca? É exatamente isso, né? É soltar essas frases aí, essas frases para elas poderem voar e serem lições de vida, né? Porque é isso. Tem uma última pergunta que normalmente a gente faz, que eu não sei nem se vai ter espaço para isso, que é o que a Cyrame de hoje falaria para a Cyrame quando tinha 15, 20 anos de idade. Vai dar certo, seja você, confie em Deus, que tá tudo resolvido. Tá vendo? Gente, olha, exatamente o que você fez, né? Quem assistiu o programa vai ter essa lição de vida. Assim, e vai sentir toda essa energia em casa. Você é uma lição, assim, olha, tô assim, já era, tô mais ainda, quero assistir 1000 vezes esse programa, porque aqui é lição de vida, gente, tá assim pra baixo, é só ver essa mulher, eu tocar nela, você vai ficar energizada. Adoramos, parabéns, olha, seja muito feliz. Pra sempre que vocês quiserem. Só admiração, você tá no trilho certo, nunca desista, viu? Só continuar. Lindas, muito obrigada, beijo pro Vitinho. Gente. Beijo pro Vitinho, pros seus Vitinhos.